Bom dia, prezados alunos. Então, dando início ao nosso módulo 4, estaremos falando sobre deformações nas rochas, processos endógenos e exógenos. Então, o relevo, né, conforme a gente pode perceber, ele corresponde a essas irregularidades, né, contidas na superfície, que decorrem das deformações que as rochas sofrem por conta de processos internos, né, que são os endógenos, e externos, os exógenos. Nos processos endógenos, né, seria de falar significativamente dos processos internos que ocorrem no interior da Terra, tá? Diretamente ligados ao tectonismo e ao vulcanismo. E os exógenos, tá, seriam aqueles que acontecem externamente na superfície, diretamente relacionados ao intemperismo, às chuvas, aos ventos, aos rios, à ação do gelo, né, das marés, etc. Tá? Tanto os endógenos quanto os exógenos contribuem para a formação do relevo. E às vezes a gente pode ter forças distintas atuando no mesmo lugar. Tá? Aqui embaixo a gente tem a foto da Horseshoe Bend, tá? No Rio Colorado, que quer dizer volta da ferradura, curva da ferradura. Tá? E é um processo predominantemente exógeno, tá? Onde o Rio Colorado, durante milhões de anos, foi desgastando essa rocha mole, que é um arenito, e construiu essa paisagem maravilhosa que vocês estão vendo. Tá? É necessário então compreender que o tempo cronológico é um fator de suma importância, né, na gênese da dinâmica, né, do relevo. Tá? E a gente vai poder associar isso, tá, esses três termos que se seguem: a morfoestrutura, a morfoescultura e a ação antrópica. A morfoestrutura está diretamente ligado à forma inicial da crosta terrestre, tá? Processos mais lentos, né, endógenos, que vai remontar em torno de 1 milhão de anos, né, para trazer seu efeito. Na morfoescultura, a gente vai tratar mais dos agentes modeladores, né, os externos, e os efeitos tornam-se visíveis em torno de milhares de anos. E a ação do homem, a ação antrópica, que vai remontar coisa de poucas décadas, e às vezes muito menos que isso, a gente já percebe, salta aos olhos aí as modificações causadas pelo homem, tá, na superfície. Os processos endógenos, eles, como já foi dito, podem ser tectônicos ou vulcânicos. No tectonismo, a gente tem dois tipos, a orogenia e a epirogenia. Eu costumo também usar um outro termo que é bem comum, orogênese e epirogênese. Tá? Na orogênese, vai se tratar de movimentos horizontais da crosta, tá, que dão origem às cadeias de montanhas. E a epirogênese, os movimentos verticais, que são muito lentos e estão diretamente ligados ao ajuste do equilíbrio isostático. E o vulcanismo vai tratar dos processos, né, de ascensão do magma do interior da Terra que conseguem extravasar para a superfície. Tá? Então, conforme já foi dito, tá? Temos os processos orogênicos e epirogênicos. Aqui tem uma explicação mais detalhada para vocês poderem estar verificando com mais calma. Tá? Uma imagem, né, que remonta aí o processo de orogênese, né, que seus movimentos horizontais vão estar provocando o soerguimento, né, por compressão. E a epirogênese, é onde a gente trata de soerguimento e subsidência, tá, por ajuste gravitacional. Já o vulcanismo, tá, predominantemente vai ser relacionado à temperatura e pressão do subsolo. Tá? Eles têm predominância, os processos vulcânicos têm predominância nos limites entre as placas, mas pode ocorrer no interior de placas, distante dos limites, quando se trata de pontos quentes. Tá? São ilhas de magma, não estão diretamente relacionadas aos processos de ascensão do magma, tá? Mas existem pontos isolados onde acontece, e isso pode ocorrer, né, em alguns pontos da Terra. Diretamente relacionados à tectônica, a gente vai ter dois termos, né, que se relacionam aos movimentos horizontais e verticais. Tá? Primeiramente, o diastrofismo, que é o termo que designa o tectonismo afetando a crosta,
resultando na formação de relevo por forças horizontais, tá? Então esse movimento esse causa e efeito é um conjunto, né? Causa e efeito que chama de astrofismo. Ele trata dos movimentos horizontais que produzem enrugamento da superfície, dando origem a montanhas e vales. E a trafogênese, tá? Que seria o afundamento crustal, tá? Que vai conduzir ao desenvolvimento de bacias sedimentares, tá? E, consequentemente, formação de rifts, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Tá? Um rift, tá? É uma estrutura de bacia sedimentar, tá? Correspondente a uma depressão alongada, também conhecida como Rift Valley. Tá? E é de origem, começa nos continentes, tá? Não é limite de placas, tá? Diretamente relacionado a pontos quentes. Tá? Não está em zona de divergência nem de convergência, está no meio de uma placa onde existe um ponto quente remanescente que vai começar a cessar sua influência e vai dar subsidência modificando, tá, essa superfície. E a gente tem 3 estágios de maturidade do rift. Tá? Um exemplo que a gente pode utilizar seria o Mar Vermelho, tá, lá no nordeste da África, aonde já chegou em estado de maturidade e a área ficou inundada. E mais ao sul, a gente vai ter lá também na África, mais ao sul do Mar Vermelho, a gente vai ter ainda estágios menos maduros do rift, onde ainda tem zonas secas e zonas em inundação. Com relação ao tempo que os processos podem ocorrer, tá? A gente pode usar como exemplo aqui 2 casos, né, extremos. Né? No caso do Alasca, no terremoto que ocorreu em 1964, houve um soerguimento de 8 metros de diferença de nível. Tá? Em compensação, em Papua Nova Guiné, a gente tem um processo lento que a cada milhões de anos aí leva, soergue 200 metros. Então, se a gente for fazer uma proporção, a gente vai verificar que movimentos tectônicos, né, são muito superiores em tempo ao erosionais e provocam grandes modificações em curtíssimo espaço de tempo. E os processos exógenos, né, que são ditos esculturais, e a gente vai ter puxando esse carro aí o intemperismo. O intemperismo pode ser químico, físico ou biológico. No caso do intemperismo químico, tá? Trata de um conjunto de reações químicas que alteram, né, as características dos minerais que compõem as rochas. Nesse caso aqui, vocês vão ver uma coloração alaranjada que está diretamente relacionada à oxidação. Então, a presença de minerais ferro-magnesianos em contato com umidade com água promove um processo de oxidação que altera as características dessa rocha. O intemperismo físico seria a degradação da rocha por agentes mecânicos, né, de origem natural, tá? Tipo vento, maré. Tá? Aqui a gente tem o desplacamento do Morro da Urca, lá no Rio de Janeiro, por conta de alteração de temperatura constante. Tá? Ela racha e se descama. Processos oriundos de maré e ventos. Aqui a gente tem um efeito chamado greta de contração, que está diretamente relacionado à radiação solar em solos argilosos e silicosos, com presença de umidade. À medida que eles vão secando, vai rachando. E aqui o efeito testemunho, onde o vento, né, a ação eólica, vai removendo as partículas menos agregadas e permanece só as mais compactadas. E o intemperismo biológico, onde o crescimento dos vegetais ou dos micro-organismos, né, vai promovendo alterações nas rochas, né, se introduzindo no meio das suas falhas e modificando a sua estrutura. Dentro do intemperismo, a gente vai ter a erosão, né, que trata da denudação e do transporte das partículas, ou seja, denuda-se a estrutura porque as partículas são removidas, né? E elas podem ser removidas por suspensão, rolamento ou saltação. São os movimentos que a chuva e os ventos, né, e a gravidade podem imprimir aí nessas partículas. E a sedimentação, que seria o processo inverso, quando elas chegam na parte mais baixa do terreno e se compactam, tá, nas planícies e depressões, dando origem a rochas sedimentares ou bacias sedimentares. A erosão ela pode ser glacial, marinha, pluvial,
fluvial ou eólica. Tá? Então, conforme a ação de cada força da natureza que vocês estão vendo. E aqui a gente tem, tá, imagens que remontam, né, a esses efeitos erosivos de acordo com as suas origens. Tá? Eu tenho que ser breve porque essas gravações não podem ter mais de 10 minutos, mas permaneço à disposição de todos no nosso ambiente online para responder dúvidas e perguntas. Tá? Então, bom estudo e até a próxima aula.